Você que é professor ou professora iniciante, deixou seu currículo numa escola privada, foi chamado para um processo seletivo e descobriu que teria que fazer uma aula teste. Ou olhou no edital daquele concurso público que dizia: será realizada uma prova de desempenho didático. Como é que você reagiu? Você pensou: ai meu Deus, agora o que eu faço? Eu vou ter que dar uma aula para alunos que não existem ou para gente que eu nem conheço, que vai ficar ali prestando atenção e avaliando tudo que eu estou falando. Calma, porque nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como fazer uma boa prova de aula, aula teste, prova de desempenho didático, ou seja lá como chamem isso aí na sua região. Então, vamos nessa. E aí, gente, antes de começar, eu te peço que já vá curtindo aí esse vídeo. Se não gostar, pode desfazer a curtida, marcar um dislike aí, sem problema algum. E se você não é inscrito no canal, pô, vá lá, escreve aí, cara. Já há alguns anos, os institutos federais, algumas secretarias municipais e estaduais de educação e já há algum tempo as grandes escolas privadas vêm utilizando a prova de desempenho didático ou simplesmente prova de aula em seus processos seletivos. E como é que ela funciona? Isso vai variar de escola para escola e também de edital para edital, no caso dos concursos públicos. Em geral, trata-se de uma aula de 45 minutos a 1 hora, que será ministrada para um grupo de profissionais que serão os seus avaliadores. Os critérios de avaliação podem variar também num ponto ou em outro, mas, em geral, se busca saber como vai ser o seu desempenho e a sua desenvoltura diante de um público que será composto mais tarde por alunos. Também vai se avaliar se você consegue lidar bem com o tempo, se você preparou bem a sua aula, como é o seu plano de aula. O tema da aula pode ser livre, ou seja, a escola pode deixar a seu critério o tema que você vai utilizar na sua aula teste, o que é maravilhoso quando acontece, já que nesse caso você vai trabalhar apenas com aquele assunto que você domina muito bem, e isso facilita demais a nossa vida nas raras vezes que acontece. Porém, é muito mais comum que a escola ou a banca do concurso definam previamente o tema ao qual você terá que discorrer. Nesse caso, vale a pena tomar um pouco mais de cuidado. Pesquisar, conferir conceitos, planejar. E quando se fala em planejamento, vale a pena atentar para o seguinte: fazer um recorte do tema de forma que caiba dentro do tempo estipulado pela banca, para que você não acabe falando demais e extrapole esse tempo pré-determinado. E também para que você não corra o risco de acelerar tanto que não torne a passagem desse conteúdo complicada demais para quem vai te avaliar. Porque o que vai acontecer nesse teste é uma simulação, a simulação de uma aula real. Sendo assim, a banca vai considerar a forma como os estudantes apreenderiam tudo aquilo que você apresentou. Lembre-se de que você não está ali para mostrar o quanto você sabe, e sim para mostrar o quanto você ensina. Uma dica nesse caso é fazer um planejamento e ensaiar, cronometrando e encaixando no tempo certo tudo aquilo que você terá que passar nessa aula. Vale a pena também pedir para alguém assistir e filmar com o celular mesmo o que você está fazendo. Se tiver vergonha de pedir para alguém, posicione seu celular numa distância que seja mais ou menos uma altura relativa, distância e altura relativa a de um aluno que esteja no centro de uma sala de aula. E aí, manda ver, esquece a vergonha e cai dentro. Lembre-se de que professor é um bicho sem vergonha por natureza. Esse é um critério básico para você se dar bem nessa profissão. E uma outra coisa muito importante vai ser a entrega do seu plano de aula. O plano de aula é um documento que vai antecipar tudo aquilo que será apresentado na sua prova de aula. Para isso, há uma infinidade de vídeos e de materiais na internet ensinando passo a passo como fazer. Pode ser até que mais à frente a gente faça um vídeo tratando sobre como fazer um plano de aula. Eu só recomendo que ele fuja daquele modelo em forma de tabela. Aquilo, cara, já estava ultrapassado desde a época que eu estava na faculdade. Tente ser o mais fluido possível na descrição de cada etapa, objetivos, metodologias, recursos, etc. Fora isso, é confiar no seu taco e mandar ver. Dar aquela aula de excelência. Tente fazer contato visual
com os seus alunos virtuais. Não há necessidade de teatralizar demais, fazendo, por exemplo, perguntas para alunos que não existem e tentando responder como se fossem eles. Muita gente faz isso, mas sei lá, isso é meio mico, isso é meio ridículo. E caso você esteja pensando em interagir com a banca, pergunte primeiro se pode ou não. Em concursos públicos, é bom evitar, para não pagar um mico de não ser correspondido. Ah, e uma última dica: use o quadro. Lembre-se que a tecnologia foi criada para agilizar a nossa vida, mas ela tem vida própria, cara, e geralmente costuma falhar naquele momento em que você mais precisa dela. Lembre-se que aquilo que for para o seu plano de aula como recurso deverá ser utilizado. E aí tem que lembrar da famosa lei de Murphy. Se alguma coisa tiver chance de dar errado, cara, vai dar errado. E uma outra dica é conversar com colegas que já tenham realizado aquela prova de aula em específico ou que pelo menos tenham tido essa experiência de fazer alguma prova de aula na vida. Ou então manda pergunta pra gente aqui no canal que a gente responde com o maior prazer. Então é isso, eu espero ter conseguido te ajudar de alguma forma e torço para que você dê a melhor aula de todas e conquiste a sua vaga. Depois, comenta aí como foi, se deu certo ou não, valeu? Então isso é tudo, um beijo e um abraço do Careca e até a próxima.